Most of the buildings were pretty wretched, more like shacks, frankly. The house in which Tom lived was the best, though, and in good times might almost have passed for presentable. That afternoon, the radio was playing softly, for in his dotage, Thomas Edison Sr. had developed a weakness for music of the lighter kind. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Tom, do me a favor, will you? The radio? Just because the music's over and you might risk hearing something useful? I thought that's why we had the radio. Well, I need to rest, as you know. Mark me if you like. Tom's father had been a doctor and now received a modest pension, so it was no great disaster for Tom to drift about not doing anything in particular. Tom was a writer. Essa ideia da narração com sotaque inglês transpõe, isso identifica um certo registro, né? Esse inglês britânico, ele sugere o quê? Hã? É de fora, né? Portanto, este ponto de vista não é americano. Mas antes disso nós tínhamos uma outra coisa, que era a legenda, né? Veja só que interessante. O Lars von Trier estabelece dois níveis de narrativa, né? Um é o fílmico, se a gente quiser, né? Que é o dele, que é o ponto de vista de alguém que vai contar essa história. Para contar a história, ele estabelece um segundo ponto de vista, que é o deste narrador, que não é o ponto de vista dele. Então veja, o ponto de vista que nos narra imediatamente não é o ponto de vista do autor e não se confunde com o ponto de vista do autor. Isso é o primeiro dado. Segundo, o narrador não é o narrador que nos aparece aquele que organiza o ponto de vista do filme. Entenderam isso? E isso é muito interessante, porque a gente fala narrativa como se aquele que narra fosse sempre aquele que organizasse o material, né? Fosse sempre o ponto de vista que organiza o material. E não é verdade. Nem sempre, quase nunca, o narrador é o ponto de vista que organiza o material. Quase sempre nós temos que desconfiar do narrador. Isso no romance é clássico, né? Se a gente pensa nos romances do Machado de Assis maduro, todos os narradores do Machado de Assis são narradores sobre os quais nós temos que ter desconfiança, né? Então, veja, a estrutura narrativa pressupõe perspectivar o narrador, né? Não se trata de fazer coincidir o meu ponto de vista com o ponto de vista daquele que narra, né? É por isso que o Brecht podia constituir uma estrutura narrativa, né, a partir do ponto de vista operário, sem colocar o operário em cena. No Galileu, por exemplo, né? Então, discutir a função do intelectual a partir de uma experiência que excede a experiência do intelectual. Então, aí tem uma questão que é, bom, ele fez esse percurso, fez essa apropriação e tinha um filme para fazer, né? Discutindo a sociedade americana, porque é isso que ele quer, discutir o império, né? E ele faz filmes. Então, qual é o problema estético e poético do Lars von Trier? Eu faço filmes no mundo regido pela indústria americana. E qual é a questão do Lars von Trier? Bom, a chave do cinema americano não é o drama. É uma ilusão teórica a gente dizer que é o drama. A chave do cinema americano é o melodrama, né? E o que é o melodrama neste caso? É uma espécie de redução da complexidade, né? Então, você tem o bem e você tem o mal. Você tem a vítima e você tem aquele que faz a vítima e aquele que salva a vítima, né? Essa estrutura melodramática é a chave do cinema americano. Portanto, Lars von Trier diz, se eu quero tematizar no cinema a sociabilidade americana, eu tenho que tematizar o melodrama. Primeiro problema poético.
né? Segunda questão, cinema americano. Então, o olhar americano construiu a nossa forma de ver. Por mais que a gente seja brechtiano, blá, 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 a nossa apreensão mais imediata do mundo é cinematográfica e é americana. No caso do Brasil, já é televisiva, mas quando a gente fala em cinema, a imagem americana, o enquadramento, né, nós já aprendemos a ler o mundo dessa maneira, né? E o que é este cinema? Ele é um cinema que, além dessa chave melodramática, ele produz, o esforço de Hollywood é produzir sensação de realidade daquilo que é um falseamento da realidade. Porque todo mundo sabe que não existem heróis, todo mundo sabe que ninguém voa, todo mundo sabe, né? No entanto, qual é o esforço da indústria americana? É transformar aquilo, é dar àquilo força de realidade. E como que faz isso? Tentando tornar o cinema mais real do que a realidade. Portanto, eu preciso produzir essa sensação de realidade, né? Então, classicamente, o cinema americano faz esse esforço de dar conta da realidade. Uma porta é uma porta, né? Um carro é um carro, né? As imagens são as mais reais. Então, o que o Lars von Trier tem como problema? Como sabotar e criticar esse olhar que vê no máximo de falseamento o máximo de realidade, né? Como sabotar a imagem de um filme americano. Tá? Esses dois elementos já estão na chave do argumento do filme, né? Então, o que ele faz? Ele constrói um argumento melodramático. Então, a Grace vai para lá, se identifica com aquilo, tenta ajudar, ela sofre, os outros fazem com que ela sofra, né? Então, existem as pessoas más, ela questiona sobre a existência do mal, não é? E ela é boa. Então, o argumento e o tratamento é fortemente melodramático, né? Para isso, ele escolhe uma figura que é digamos, é como escolher a Regina Duarte, assim, ele escolhe a imagem, a queridinha da América, aquela imagem, né? Não que ela se pense assim, ela fez vários filmes que provam que ela nem se pensa dessa maneira, mas a indústria americana a transformou na imagem, né, da queridinha dos Estados Unidos. Ela é a imagem da pereza, do inatacável, né, e da fragilidade também, né? E coloca essa mulher na figura da Grace. Portanto, ele diz, vamos radicalizar na chave da identificação. Pá! Não tem. Você vê a Nicole Kidman e você é levado por aquela imagem. Não dá para... Não dá. O Lars von Trier filmou com uma câmera que opera a partir de um suporte atrelado ao corpo, que é uma câmera onde você não domina manualmente o enquadramento. Então você programa tantos disparos por segundo. E a câmera, a partir do momento que ela é ligada, ela dispara esses enquadramentos. Portanto, você não domina os enquadramentos. Então, se eu estou aqui com a câmera, em um segundo ela dispara 100 enquadramentos. Acender um foco, apagar um foco, ampliar a cena, reduzir a cena, né? Guiar o olhar, trazer o olhar. São instâncias que o espaço, a música e a luz operam o tempo todo. Mas na instância do jogo e da relação com o espectador, né? Essa dimensão de um jogo que se dá pela tensão dos elementos, pelo combate dos elementos e não pela fusão deles. A luz é a luz, o cenário é o cenário e o diálogo se dá sempre pelo choque da materialidade desses elementos, né? Ok?